conhecendo. Porque senão ele vai confundir e fazer um monte de besteira. Tá? Ele vai falar um monte de besteira porque ele não sabe. Entende? Às vezes você vai falar alguma coisa no meio de um descrente, de um cristão que nasceu agora, e ele vai se ofender. Ele vai ter problemas para desenvolver a sua maturidade. Né? Então, isso tinha uma dificuldade nesses dois grupos lá. E aqui, então, o livro de Hebreus, que alguns dizem que é o apóstolo Paulo, mas o livro de Hebreus não tem autor, o autor de Hebreus, ele fala sobre esses dois níveis de pessoas. E uns que não estavam aprendendo muito bem essa questão, tá? Que precisava ser ensinado, e o outro que estava maduro, que estava já experiente, estava conhecendo melhor. Aí ele pega aqui, ele fala assim, ó, no versículo 9, quanto a vós outros, quem os outros? Os que estavam firmes, maduros na fé. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertinentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho, do vosso trabalho e do amor de que evidenciares em seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vocês mostrando até o fim, o quê? A mesma diligência, a mesma certeza da fé, que vocês creram na salvação. Continuem firmes, não desanimem. Não sejam como os fracos, que pensam que estão vivendo e vão para outro caminho. Mas esse fato do desanimar, pastor, que o pessoal às vezes acho que confunde bastante assim, ó, não perde a salvação, então não tem, estou para sempre selado, né? Mas existem mais de 200 e poucas palavras na Bíblia e chamados dizendo assim, ó, persevere, que nem tu colocou antes, persevere. E nesse texto de Hebreus ele está falando assim, ó, se você cair, né? Ele está falando cair do quê? Como ele está falando da fé, do fraco existe na fé. o fraco e os fortes no quê? Na fé. Se você cair da fé, no sentido assim, se você, por isso que eu falei da apostasia, né? Porque se você rejeitar a fé, isso você pode fazer. Quanta gente na igreja que tu vê que rejeita Não, bem, mas aí a questão que eu falei para eles sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente, isso. Tu apostatar na fé. Você rejeita a obra redentora de Cristo. Cristo. Você provou, você sabe que existe isso e mesmo assim, não porque Deus quer que você rejeite, mas você no seu coração, não de fora para dentro, tipo um pecado, você foi, tem o pecado das mulheres e tal, de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. O teu coração, no teu íntimo, tu rejeitou a fé, tu caiu da fé, aí ele fala assim, ó, para esses é impossível que se crucifique Cristo novamente. Porque ele provou, experimentou e no seu íntimo ele disse assim, ó, não. Tu não pode perder a salvação, porque a salvação não é algo que tu ganha. E mesmo, mas tu pode. Mas olha só, mas mesmo assim, ó, e mesmo que nesse texto está dizendo, peraí, impossível, a questão é que se havia um grupo fraco na fé que tinha a questão da perda da salvação, que defendia essa questão da salvação, o que o autor de Hebreus está dando aqui é sobre... Ele está chamando a atenção não para essa questão. Ele está chamando a atenção para os que são fracos, que a gente respeite eles, ajude eles, porque eles precisam de leite e não de carne, que uma hora eles vão chegar à maturidade da fé, que eles vão chegar ao pleno conhecimento, que muitos vão... Paulo fala sobre os gnósticos, sobre outras seitas que aconteciam, outros religiosos, ele fala sobre essas coisas, mas ele sempre chama atenção para, fique perseverante, persevere na doutrina, nos ensinamentos, quando ele fala para Timóteo, quando ele fala para outros líderes, ele diz, olha, cuide com essas coisas, né? Não deixe com que estas coisas dos fracos, esses que pode comer carne, não pode comer carne, que pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, não deixe estas coisas entrarem dentro da sua vida cristã, do seu crescimento. Fique firme, tá? E ensine ele e dê a eles o que é necessário.
Tá? Não entre em debate, não entre em discussão nestas coisas que não são elementares. Paulo sempre fala sobre isso em alguns textos, né? Sobre essa base. Então, se eles estavam discutindo lá, quando ele abre esse parênteses aqui, que é impossível novamente colocá-los na vida cristã, tá? Paulo não está dizendo que eles realmente criam nisso. Mas Paulo está dizendo, olha, esse povo acredita nisso, mas nós não. Nós cremos nisso. Como hoje. Não estava falando sobre a salvação. Não. É que o senhor começou o nosso debate da tarde falando daquele texto. Isso. Se eu quis fazer esse fecha, então. Isso Agora, mesmo. agora fechou. Isso mesmo. A questão é simples, né? A questão é simples, que eu digo assim. Entende o contexto do Dentro texto. do contexto. O que eu li antes, para a gente depois entender um pouquinho do que Paulo não, o autor de Hebreus está Tudo tentando. indica, né, que Priscila e Áquila eram discípulos dele. Tá? Então, quando a gente fecha essa Mas questão. isso quer dizer que esse texto está dando uma ideia que não é assim mesmo. Esse texto? É. Não, o texto está dizendo, que o autor está dizendo, é que existiam dois grupos. Tá? Se você ler o texto, você vai perceber Não, isso sim. que existiam dois grupos, que existiam... Mas que essa afirmação daqueles que foram Não. é impossível, tu disse que então não. Isso é uma afirmação de que um grupo que pensava errado. que pensava errado. Que não queria aceitar a fé que Paulo estava para ele. Que o Estava sendo ensinamento. pregado, o Porque eles cristianismo. é como se hoje eu tenho um grupo que na igreja, isso estou falando de uma forma mais prática, tá? Tá. Uma forma prática, de que um grupo na igreja começa a debater sobre que não, nós temos, a Bíblia está dizendo sobre a perda da salvação, tá? Sobre, não, nós cremos na perda da salvação, tá? Quando nós olhamos para esse texto da perda da salvação, então nós vamos olhar para os contextos. Nós vamos olhar para aquilo que o autor está pensando sobre a doutrina, sobre a obra redentora, sobre o sacrifício de Cristo, para que a gente realmente tenha essa convicção. Porque não adianta eu dizer assim, eu creio na perda da salvação. Não adianta eu dizer que eu tenho a certeza da salvação. Eu preciso primeiro entender a obra redentora de Cristo. Eu preciso entender qual é a posição do cristão sobre a sua vida prática e diária. Eu preciso entender quais são as consequências da sua vida. Então, do 4 aos 6. Não, se você pode ler até antes. Você vai entender sim, todo. Porque para você entender o texto, porque eu fiz isso só para mexer com vocês, porque quando você tira um texto e coloca ele fora de contexto, é pretexto. Sim, isso sim. É pretexto. Mas tu quer dizer Quando que você pega o texto que não pode nem perder e nem negar. Tipo assim, nem tu apostatar e nem tu perder. Eu não falei que apostatar. Eu falei sobre o crente que não pode perder a salvação. Tá? Aí a apóstata entra, que está dizendo esse texto sobre isso. Aí nós vamos estudar sobre a apóstata. Tá? Aí é outro assunto. Mas então Tá? Eu não estou entrando nesse Isso aqui, assunto. entendeu? É outro assunto. O apóstata é outra coisa. O apóstata é aquele que apostasia da fé. E ele está falando disso ou Ele não? está falando aí sobre o apóstata. Que ele está dizendo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele rejeita, ó. Isso. Mas esse não é o assunto que nós estamos. Nós estamos falando sobre a perda da salvação e a certeza da salvação. Né? E eu lancei esse texto só para... Dá uma incomodada. Entendeu? Certo. Não, fechou. Tá? Aí, vamos pro próximo. De minha parte. Isso. Olha só. Fecha o HPI. Isso. Isso aí foi... Agora pro... Tá. É um tema forte esse. Agora, É um arquivo. olha só. Sobre... Mais lá. Eu defendi a Se perda. quiser fazer para nós, não sei se o pessoal quer mais. Tu vai sustentar a Alguém? café, cara, tu vai passar. Ah. Querem café? Mato. Bom, faz assim, Tem faz guarda, um café para nós e a gente faz um intervalo de 5 minutos. Pode ser? Pode ser. Que aí depois a gente já conclui. Pode ser? Agora pode ser, já foi o jogo. Tá. Assistiu Olha só. Tá. Sobre a... pode Só falar. uma palavrinha. Ali. Como é que ali, Fracos?
Isso. Eu entendo ali como fracos também, às vezes como novos crentes, né? Quando está no discipulado, né? E vai para o batismo, às vezes estão Porque às vezes assim, na fé. esses fracos aqui também, irmão Jorge, eles Especialmente- podem ser essas pessoas que veio da Igreja Católica, que veio do Espiritismo, Exato. que vem com o quê? Com pouca... Cheio de crença. Cheio de crenças. E aí tu tenta ensinar e tal, e Sim. finge, não quero, cai de novo, né? É, Volta pra outra página. ou eles também dizem assim, não, mas eu aprendi assim. Sim. Eu aprendi que eu preciso fazer essas coisas, eu preciso fazer boas obras, eu preciso fazer isso para adquirir a salvação eterna. E não quer aceitar, então esse tá. Entende? É o Kaique que ele tá falando Isso. É que infelizmente o espiritismo eles tem esse campo aí. O boas Espiritismo, obras, né? a Igreja Católica, É, todo esse processo, entendeu? Então, esses fracos, essas pessoas que também fazem essas coisas. Né? Porque a santificação, a maturidade cristã, ela depende do que, gente? Depende do passo a passo e. Buscar a santidade, né? E disciplina. Depende de quem isso aqui? A maturidade cristã depende de quem? Da pessoa e se aprofundando na leitura. Da pessoa. Isso mesmo. A maturidade cristã depende de mim. Tá? Eu posso ser um bom crente, conhecedor das Escrituras, eu posso ser um crente. Um exemplo, vou citar só um exemplo, tá? Eu tenho 18 anos de conversão, tá? Mas eu conheço crentes que têm 50 anos de conversão e não conhecem a Bíblia. Qual a diferença? A busca, o conhecimento. Então, eu posso crescer e, olha, se tornar cada vez melhor dependendo do meu conhecimento. Em Provérbios, Salomão disse que a base da sabedoria é o conhecimento, o entendimento e a disciplina. E a disciplina. Então, essa questão vai depender de mim, da busca, do conhecer, do conhecimento. E nós precisamos ter paciência com esse grupo aqui. Ó. Porque às vezes nós queremos que esse grupo aqui quer que esse seja igual. E não consegue. Aí a gente, para acelerar o processo, a gente dá carne para os caras. Já começa a dar coisas mais fundamentais da palavra. E aí a Bíblia diz que aquele que joga a semente, o semeador jogou a semente entre os espinhos, entre as pedras, e aí começa, e sufoca e mata a pessoa. Tá? Então nós precisamos cuidar com isso, né? Com o crescimento. Tá? Olha só, eu quero entrar um pouquinho só aqui agora, enquanto ele faz o café lá, sobre... Nós terminamos essa questão da salvação, tá? Depois a gente finaliza um pouquinho mais. Já com Cristo, encarnação, a santidade de Deus necessária, tá? Regeneração, santificação, glorificação, que é a unidade 7, nós já entramos. Unidade 8. Olha só, unidade 8, tá? Mateus capítulo 12, versículo 31, né? Vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é isso? Não, terminar isso aí. Mateus capítulo 8. 12, 31, 32. Não quer aceitar, não. Mateus 12, 31, 32. Quem achou pode ler aí. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Pau. Não tem controvérsia, né? Porque quem convence o homem do pecado, da morte e do juízo? O Espírito Santo. Aí nós precisamos entender um pouquinho sobre a obra de Deus.
três são um, mas cada um tem a sua personalidade e a sua função. Deus, ele perdoa, mas não é ele quem faz a obra da regeneração. É o Espírito Santo que convence o homem disso. E o homem se arrepende, e o homem peca, e o homem se arrepende, e o homem peca, e o homem se arrepende. Quem faz isso é o Espírito Santo na vida do homem. E se o homem não quer reconhecer, está condenado, está perdido. Tá? E não é Jesus quem faz isso, não é Deus quem faz isso. No momento que ele nega, o único que pode ajudar ele, O único que pode ajudar ele, acabou. agora ninguém vai ajudar, Está né? condenado. Está condenado. Entende? Então, o cara pode até crer em Cristo, mas se ele não se arrepende, se o Espírito Santo não faz a obra nele, de regeneração, de mudança, está condenado. Não o convence do pecado. Daí. Não convence. Tá? Não faz a obra. Sim. Né? Está condenado. A questão, um outro detalhe que eu queria entrar nisso daí, da página 40, tá? É sobre essa questão do derramamento do Espírito. A página 40, versículo 38 do capítulo 12. Atos 40 aqui do nosso livrinho. Atos 2, perdão. Ah, É página 40, Atos 2, versículo 40. Quem achar pode ler. Com muitas outras palavras os advertia